Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Bom, no nosso episódio 168, nós falamos sobre literatura geek e fizemos um review de 2 livros. Hoje, nós voltamos com uma parte 2, trazendo mais 2 livros imperdíveis. Nosso primeiro material de hoje é bem cavernoso. Trata-se de Drácula, Dark Edition. Esse é um clássico absoluto de terror, onde Bram Stoker define a forma como nós entendemos e pensamos os vampiros atualmente. E mais que isso, ele traz esse monstro para o centro do palco da cultura pop do nosso século e eterniza o vilão de modos refinados e comportamento sanguinário. Então nós temos aqui a abertura do livro, que é um livro da Dark Side, e a Dark Side Book havia lançado anteriormente uma edição chamada First Edition, com a icônica capa amarela da primeira publicação, a original de 1897. E agora trouxe essa Dark Edition de 2018. Aqui o nosso Bram Stoker. E no livro anterior, não tinha o conto O Hóspede de Drácula, que foi colocado aqui. E ele originalmente fazia parte do texto de Stoker. Mas nessa primeira publicação, que eu citei antes, de 1897, ficou de fora. Mas esse conto está recuperado aqui nessa edição. Segundo a editora, a Drácula Dark Edition é uma edição limitada para caçadores de vampiro. E tem uma parte extras, com materiais muito interessantes, incluindo manuscritos e uma galeria com os vampiros do cinema. Então aqui nós temos o texto completo do Drácula, com algumas ilustrações, e mais aqui por final nós temos os extras que fazem dessa edição uma edição muito especial. Ok? Aqui, ó. Aqui é o material extra. Tem resenhas, entrevista e cartas. Então, temos aqui detalhes sobre o Sir Arthur Conan Doyle. Tá vendo? Uma carta que ele enviou, o criador do Sherlock Holmes. Ele enviou uma carta ao Bram Stoker e essa carta foi publicada aqui. Então esse material extra aqui é sensacional. Ó, a definição de vampiro segundo a Enciclopédia Britânica. E aqui são originais, manuscritos do autor. Tá vendo? A divisão aqui dos capítulos, muitos manuscritos. Aqui já material datilografado. E aqui já aparece aqui o Nosferatu, que é um filme mudo de 1922, considerado o primeiro filme de um vampiro. E aqui cenas do Nosferatu de vários filmes. O nosso Bela Lugosi, que era um ator húngaro, com o clássico Drácula. Aqui já temos o nosso Christopher Lee, que popularizou o vampiro nos anos 60 e 70, e cenas aqui do filme Drácula, de Bram Stoker, que em seguida eu vou fazer uma
uma citação desse filme. Ok? Então essa é a nossa Dark Edition. Interessante que ele tenha o tratamento todo. Se vocês forem ver aqui, tem alguns arranhões. Ele tem um tratamento como se fosse realmente um livro antigo. E como curiosidade, eu tenho aqui exatamente o DVD aqui do filme Drácula, de Bram Stoker, do diretor Francis Ford Coppola, que foi premiado com 3 Oscars em 1992. Ok? Isso aqui é o CD original. Muito bacana. Bom, nosso segundo livro de hoje também é um grande clássico. Eu estou falando de Alice no País das Maravilhas, Classic Edition, de Lewis Carroll. Essa edição aqui é uma edição de 2019, ou seja, é a mais recente. Isso aqui é uma obra que sobrevive à passagem do tempo e é uma leitura que encanta crianças com sua trama, arrebata entusiastas da linguagem com seus jogos de palavras e chama a atenção dos fãs em todo o mundo por seu estilo psicodélico e fantástico, além de trazer vários personagens peculiares. Essa obra aqui, ela se tornou mais forte de geração em geração e agora nessa impecável edição da Dark Side, como nós podemos ver, ela apresenta ilustrações originais de John Tenniel, que foram feitas para a primeira edição do livro em 1865. E além disso, nós temos aqui um projeto gráfico todo especial que remete à época do lançamento da obra. Então nós temos aqui o nosso Lewis Carroll, logo aqui na abertura. Está aqui, ó, uma das ilustrações aqui do John Tenniel. Todas as ilustrações vistas aqui são dele, que são as ilustrações originais. Essa daqui, para quem não sabe, é a Alice verdadeira. Em seguida eu vou contar aqui um pouco da história dela. Aqui a caligrafia do Lewis Carroll, ilustrações fantásticas. E aqui começa exatamente o primeiro capítulo, Pela Toca do Coelho. Isso aqui é realmente uma coisa fina e uma edição de colecionador. Uma coisa que quem gosta de literatura não pode deixar de ter esse material aqui na sua estante. Olha o acabamento dele aqui como é. Muito interessante. Então todas as ilustrações originais da época foram resgatadas aqui. Bom, como curiosidade, na minha infância eu tive uma edição desse livro, né? Dessa história, publicada na época pela Editora do Brasil. E eu lembro que era um livro de capa dura, com capa plastificada, como era comum na época. E essa edição que eu tinha a capa amarela. Ela desapareceu em alguma mudança de residência. E então, de certa forma, essa nova versão aqui foi uma forma de substituir o meu livro que foi perdido na infância. Então eu não podia deixar de ter esse material. Então nós avançamos aqui na história. Essa ilustração aqui é simplesmente clássica. Essa aqui também. E aqui no final, nos extras,
nós temos, ó, aqui temos um poema aqui do Lewis Carroll. E temos também a história da Alice verdadeira. Aqui, ó. Aqui nós temos a Alice Liddell, que é a menina para quem o Lewis Carroll escreveu esse livro. Ele simplesmente era amigo da família dela e ele fez algumas fotografias da menina, como nós podemos ver aqui, e depois escreveu um livro. Olha aqui, ela com as irmãs dela. Ou seja, tudo isso aqui é real, é foto de época, aqui quando ela já era adulta. E aqui os originais, ó, que na época se chamaram As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo. Tá aqui, ó, de 1864. Ó, esses são os originais que deram origem a esse livro. Tá aqui, Fábulas Dark, da Dark Side Books, com acabamento de primeira. E em breve nós vamos fazer uma terceira parte com novas indicações. Nós vamos manter aqui esse quadro dentro do canal de mostrar sempre livros geeks, que é exatamente para ampliar o seu leque de cultura, de leitura, que vale muito a pena. Bom, na semana que vem nós estaremos de volta com mais um Almanac HQ. Um forte abraço, valeu!